Muito bem, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa webinar. Nós estamos no horário 14 horas e 31 minutos. Provavelmente vamos aguardar mais um minuto, talvez, aí, não vamos ultrapassar muito tempo, em respeito aos que são pontuais também aqui. Tá? Eu acho que provavelmente todo mundo que está nos vendo aqui já nos conhece. O meu nome é Dorli Dickel. Ao meu lado aqui está a minha colega e sócia Luciane Lagman. Né? Isso aí. Isso. E na outra ponta, numa outra sala aí, está o Dr. Márcio, que nós três vamos debater esse assunto que nesse momento dá para considerar assim bastante espinhoso, eu diria, né? É uma complexidade muito grande. Nós sairmos né, num momento talvez de transição, né? Nós estamos agora passando apenas pela análise de um projeto, né? Temos 200 pessoas nesse momento já conectadas, então podemos iniciar nossa conversa aqui. 14 horas e 32 minutos. Novamente, bem-vindos. Muito obrigado a todos que nos prestigiam, participam. Pretendemos trazer informações úteis, relevantes. O nosso objetivo, na verdade, provocar uma reflexão crítica e que leve a todos os profissionais e que esse assunto chegue às administrações das cooperativas, porque é uma matéria muito relevante. Nós tínhamos aí a PEC 45, tinha a PEC 110, e agora, enviado lá pelo Ministério da Economia, né, o ministro Guedes, nessa semana, foi dia 21, o projeto de lei 3887, né, e que ele mais ou menos vem ao encontro da PEC 45 e da PEC 110, mas traz assim mudanças muito significativas, muito impactantes, e eu diria talvez para as sociedades cooperativas ainda mais. Eu acho que as cooperativas terão um impacto talvez maior do que as demais empresas. Eu vou começar falando aqui, fazendo uma rápida exposição, uma rápida apresentação, bem breve, mas desde já o objetivo, para quem eventualmente ainda não leu o projeto de lei, sinalizar o que o governo está pensando em termos de reforma do PIS e COFINS. Né? A intenção aqui é unificar as duas contribuições, gerando uma nova contribuição, que será chamada Contribuição sobre Bens e Consumo, a CBS, né? E nessa unificação traz ali uma série de mudanças, além de muitas revogações. Então eu vou fazer esse resumo, como eu disse, e depois vou passar para a colega Luciane continuar fazendo a sua análise. Bom, primeiro ponto que queremos destacar é que o projeto de lei ele traz um artigo, um inciso lá, que garante a isenção para o ato cooperativo. Quando nós lemos esse dispositivo, ficamos até muito felizes, né? Porque parece, poxa, as cooperativas estão salvas, né? Mas nós vamos demonstrar aqui na nossa exposição que a situação não é bem assim. Tá? Nós vamos demonstrar, inclusive, com exemplos numéricos, hipotéticos, é verdade, tá? Mas mostrar qual é o impacto que isso vai trazer para as cooperativas. Então, há uma revogação, aliás, há uma isenção para o ato cooperativo, mas, ao mesmo tempo, também há uma revogação daquelas exclusões que as cooperativas faziam antes na base de cálculo do PIS e da COFINS. Especialmente aqui, né, chama atenção para aquelas cooperativas que estavam no regime não cumulativo, as cooperativas do agro, que, além delas fazerem as exclusões da base de cálculo, elas tinham garantido os créditos normais em todas as operações. Então, revogadas as exclusões, o projeto traz também aumento de alíquota. Eu acredito até que para isso seria para compensar aumento de alíquota com redução de base de cálculo, porque o projeto traz como novidade
a possibilidade de excluir, então, o ICMS, o ISS e a própria contribuição na sua base de cálculo. Praticamente todas as empresas, com raras exceções, e no caso das cooperativas, aí fica fora apenas cooperativas de crédito e as cooperativas operadoras de plano de saúde, as demais todas passam para o regime não cumulativo, que era aplicado antes apenas para as cooperativas agropecuárias e as de consumo. O valor da contribuição da CBS obrigatoriamente será destacado no documento fiscal. A proposta aí traz documento fiscal idôneo, depois a Lu vai abordar isso. Em relação à recuperação de créditos, que muitas cooperativas, né, faziam recuperações muito expressivas, ou porque tinha operações com alíquota zero, inclusive no caso de exportações, né, será mantida a possibilidade de recuperação de créditos quando tiver saldo credor, né, independentemente desse crédito ser de operação do mercado interno, mercado externo. No entanto, as vendas ou venda de bens e serviços isentas, que será o caso do ato cooperativo, não será permitido a manutenção do crédito. Então, todo ato cooperativo tem que estornar o crédito na entrada. Um outro assunto que está preocupando em termos assim de projeto é como vai ficar o estoque dos créditos que hoje existe ou que vai existir na transição quando mudar de PIS e COFINS para nova contribuição. Muitas cooperativas têm um volume de crédito muito grande, bastante significativo, e aí vem essa preocupação. Nós vamos poder aproveitar esse crédito de PIS e COFINS para compensar com a nova contribuição da CBS, né? E eu finalizo aqui essa introdução dizendo o seguinte: no mínimo, ainda que nós tenhamos garantida a isenção para o ato cooperativo, as cooperativas passarão a pagar o PIS e COFINS, que no caso da não cumulatividade, frisando aqui no caso das cooperativas do agro, o que ocorria antes? Usavam os créditos de operações do ato cooperativo na entrada, acumulavam esses créditos e lá na saída podia compensar o crédito da operação com associado com o débito da operação com terceiro. Então, na prática, as cooperativas que estavam na não cumulatividade, as cooperativas agropecuárias, na prática, praticamente impossível, né? Normalmente, assim, acumulavam crédito, não tinham PIS e COFINS a pagar. Com a nova contribuição, em princípio, se operar com terceiras, então todas terão contribuições a pagar. O impacto é muito significativo em termos de aumento de alíquota. Para quem estava na alíquota do cumulativo de 4,65% aumentando para 12%, nós temos um aumento da alíquota de 158%. Eu lembro que quando houve a introdução, isso foi lá em 2003, 2004, antes nós tínhamos somente PIS e COFINS cumulativo. Tem muitos contadores, muitos profissionais, talvez que não são nem dessa época, né? Mas não faz tanto tempo assim também. Quando mudou do regime cumulativo para o regime não cumulativo, a arrecadação fiscal no regime não cumulativo, na época, aumentou 42%. Então, o projeto que está aí seguramente vai impactar um grande aumento de tributação e é isso que nós vamos discutir aqui no dia de hoje. Muito bem. Luciane, eu passo a palavra para ti. Tu vai compartilhar os slides e vai dar sequência na apresentação dos principais conteúdos que estão dentro desse projeto. Isso aí. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Inicialmente, antes de entrar numa apresentação comparativa, né, que eu montei, porque já que vamos tratar dessa reforma tributária que foi apresentada, a terceira em termos de relevância, já que temos duas tramitando e existem outras, mas essa, ela, ao nosso ver, vem de encontro a algumas propostas que já estão em discussão, em alguns pontos, só é apresentada num modelo um pouco diferente. Até então, a gente tinha a discussão de uma entrada de uma proposta de reforma tributária fracionada, tipo implantação em 5 anos, implantação em 2 anos, onde a gente teria nesse período
que trabalhar concomitantemente as regras antigas e as regras novas. E a Receita Federal, o governo, o Ministério da Economia, já vinha também sinalizando essa ideia de começar por tributos, não começar com tudo de uma vez. E nesse formato também veio a proposta agora, começando com, não se dá para dizer na unificação do PIS e COFINS, porque ocorre pela proposta, é uma revogação de tudo que existe em relação ao PIS e COFINS e a instituição de uma contribuição nova. E já que estamos diante da revogação de duas contribuições e instituição de uma nova, para a gente mensurar ou começar a analisar os possíveis impactos, a gente montou, então, uma apresentação comparativa, para a gente ver de onde a gente está hoje, para onde a gente vai, e também, nesse contexto de não ser concomitante à implantação, teremos um cenário de manhã, nos nossos testes, eu brincava, né? A gente vai dormir numa realidade e acordar em outra. E aí nós precisamos nos preparar para essa realidade e, enquanto tivermos condições de discutir o projeto, tentar, se não alterar, pelo menos esclarecer alguns pontos bem impactantes desse projeto. Também vou aproveitar, enquanto agora nossa equipe técnica, que não foi citada aqui, que é o Diego e o Cristiano, que estão nos auxiliando aqui, não estão aparecendo, mas estão aqui nos dando apoio, fazem o compartilhamento dos slides, sinalizar que teremos um momento aí para dúvidas, discussões e tal, e que perguntas podem ser enviadas pela opção Q e A, que seriam as iniciais de questionamentos e respostas em inglês, tá? Mas a gente também, de certa forma, pede que se aguarde um pouco, né? Porque, de repente, um questionamento já vai ser abordado, né? Para não também... nós vamos ter que filtrar depois, né? Não tem jeito, talvez a gente não consiga responder todas individualmente, enfim. Só dando esse recado que é possível mandar questionamentos. E quem quiser colaborar com a gente, aí quem estiver nos assistindo via telão, que nos falaram, quem estiver no seu celular, quem estiver no seu computador, quiser fazer um print e compartilhar lá no nosso Instagram, também a gente fica bem feliz se nos marcarem, ok? Beleza, então. O Diego está dizendo que já estamos com 300 conexões aí. Não, olha só. Estou chegando perto. Vamos lá. Então, vamos entrar então no que que acho que é o que o pessoal tem expectativa aí também da gente dar uma olhada mais técnica de cenário de onde a gente está e para onde a gente vai, dentro de um contexto que a gente denominou então do impacto do projeto da reforma tributária nas cooperativas. O que a gente tem então? Hoje, no contexto de PIS e COFINS, a gente tem tributação, tem apuração em dois regimes, regime cumulativo, não cumulativo, onde nesses dois regimes a gente tem então fato gerador no regime cumulativo a receita bruta oferida e no regime não cumulativo receita bruta mais outras receitas, todas as demais receitas, que é inclusive uma problemática na apuração. Nesse contexto, temos, para quem é regime cumulativo, uma carga, uma alíquota incidente somada de 3,65% e no regime não cumulativo, de modo geral, 9,25%. E vamos, né, na proposta para um outro tributo chamado CBS, né, as siglas, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, onde só há o regime não cumulativo. Não existe mais a figura do cumulativo. Existe, sim, algumas exceções, um tratamento diferenciado aí para alguns grupos, alguns segmentos, que são as instituições financeiras e afins, que no contexto de cooperativas contempla, então, as cooperativas de crédito e as operadoras de plano de saúde. Em termos de alíquota agora, que ela já se conversava e se vê outras pessoas também se posicionando, a história de que não se quer aumentar a carga tributária fica um tanto quanto difícil de se manter, porque a gente sai, por exemplo, quem é do regime cumulativo, que não está na exceção, quem não é entidade financeira e afim, sai ou de 3,65% para 12% de alíquota, ou quem é regime não cumulativo sai de 9,25% para 12% de alíquota.
tá? E o fato gerador passa ou continua sendo, em alguns casos, a receita bruta. O que não se tem mais agora na CBS é a tributação das outras receitas. Ficou restrito à receita bruta, que já era a principal incidência. Em termos de, seguindo na sequência, falamos do fato gerador, na sequência a gente tinha então, tem ainda no PIS e COFINS hoje, exclusões específicas permitidas para sociedades cooperativas. Essas exclusões são elencadas por ramo de atividade das cooperativas. A nossa ideia aqui não é explorar cada ramo, cada um conhece suas exclusões, o que existe na apuração hoje. E esses benefícios de exclusão de base de cálculo previstos para as cooperativas simplesmente não existirão mais. Não tem previsão alguma de exclusão de base de cálculo. O benefício muda um pouco, conforme até o Dorli já sinalizou, mas a gente vai ver um pouco mais para frente. O que não tem mais é a possibilidade de exclusões específicas de cooperativa da base de cálculo. Nas demais exclusões, aquilo que já existia existe, né, de modo geral, a gente tinha as previsões lá na legislação atual de exclusão. Por exemplo, não elenquei tudo, é só a título de exemplo, questão de excluir da base de cálculo as receitas com venda de imobilizados, descontos incondicionais, reversão de provisões. Hoje, ou na CBS, já não se tem mais essas previsões. Mas também porque, se a gente for ver reversão de provisões, é uma outra receita. Se as outras receitas não são mais fato gerador, nem tem por que também constarem. Elas constam, sim, no caso, para as cooperativas de crédito e plano de saúde, justamente porque a tributação desse segmento é um pouco diferente, tá? O que a gente tem contemplado na CBS agora é também uma discussão antiga, que eles então estão resolvendo, tipo, exclui-se da base de cálculo, né? Exclui-se da receita bruta o valor do ICMS, o valor do ISS, descontos incondicionais, aí já é regra em praticamente todos os tributos, e a própria CBS. Então, são tributos que são excluídos da base de cálculo, já com previsão legal, já evitando a discussão em relação a isso. E as cooperativas de crédito, então, operadoras de plano de saúde, elas têm exclusões específicas elencadas nos artigos 46 e 55, que a gente até aborda aqui de forma bem rápida. No que tange às cooperativas de crédito, não vamos entrar aqui em cada uma das exclusões, mas a ideia desse slide aqui, dessa tabulação, é mostrar que tudo o que existia de previsão de exclusão de base de cálculo, ou existe, né? Pois existia, né? PIS e COFINS ainda está vigente. Mas tudo que existe hoje de previsão de exclusão de base de cálculo de PIS e COFINS se manteve como possibilidade de exclusão de base de cálculo na CBS. Então, não vou entrar nos itens aqui, mas comparativamente aí a gente vê que todos os incisos, os textos foram mantidos, tipo copiados da legislação do PIS e COFINS. Já no que tange as operadoras de plano de saúde, as Unimedes, então a gente tem uma alteração, não é tal qual, mas o que não está expressamente na legislação do projeto da CBS, da Lei 3.887, são então a possibilidade de exclusão das glosas em faturas emitidas contra planos de saúde. No entanto, precisamos analisar se essa possibilidade não estaria contemplada nas situações de exclusão de devoluções ou cancelamentos de receita. Não vamos explorar isso agora, foi só um quesito aí que a gente está deixando que precisa explorar, se poderia de forma alternativa manter essa exclusão, só que em outro formato, tá? E as demais exclusões também são mantidas para, então, as Unimedes, né, ou cooperativas operadoras de plano de saúde. Isso não vale para cooperativas médicas, são apenas esses dois, e até em termos de, se a gente quisesse voltar, se pegarmos aí as cooperativas de eletrificação, cooperativas do ramo de transporte, trabalho, enfim, para nenhuma delas, nem para agro, nem nenhuma das outras, existe previsão de exclusões específicas e todas vão ter que tributar as suas receitas à alíquota de 12%. Na sequência, nós temos aqui, em termos comparativos também, entrando numa sequência de apuração,
temos para comparar o que hoje a legislação traz de benefícios. No PIS e COFINS hoje nós temos previsão de não incidência sobre as receitas de exportação. Essa previsão de não incidência, ela se mantém na CBS, ou seja, as exportações mantêm-se sem incidência, até porque para mudar isso teria que mudar a Constituição, né? Previsão de imunidade constitucional. O benefício da tributação alíquota zero, que hoje a gente tem para produtos agropecuários, fertilizantes, adubos defensivos e tal, para cesta básica, para alguns itens relacionados à saúde, próteses e outros de tratamento específico, alguns itens de informática, regimes especiais e algumas outras situações. Dentro dessas outras, hoje a gente teria, inclusive, a questão da tributação da água natural, né? Então, um rol bem extenso até de produtos que são tributados à alíquota zero. Na nova legislação, na CBS, não existe a figura da tributação à alíquota zero. Então, cai por terra, cai essa questão da tributação à alíquota zero. Em termos de tributação monofásica, como revenda à alíquota zero, no PIS e COFINS hoje a gente tem a tributação, nesse contexto, a tributação dos combustíveis, fármacos e perfumaria, veículos e autopeças. Na CBS se manteve nesse mesmo formato, né, tributação monofásica, e quem revende, vende com isenção, no caso, os combustíveis, e se acrescentou então os cigarros, que antes no PIS e COFINS, hoje no PIS e COFINS tem tributação com substituição tributária, então esses vão para a tributação monofásica. Todo o rol de suspensão, que aí eu só coloquei como exemplo os bens, os produtos da agroindústria, né, que tem um regramento para cada grupo de produtos, para cada... Pegando um contexto, por exemplo, de soja, depende para onde vai, atende suspensão por um dispositivo legal ou uma lei. É uma legislação bem complexa. Na CBS, não temos suspensão. E em termos de isenção, então, no PIS e COFINS, a gente tem um rol bem restrito assim, de operações, de aplicabilidade prática do que a gente já atuou hoje. A gente só encontrou a questão dos fretes internacionais nas cooperativas de transporte, não nos deparamos com outra situação de isenção. Até costumávamos brincar que quando a gente encontrava na apuração o CST 07, que representa a isenção, verifica que está errado, né? Se alguém estiver usando 07 é porque tem erro. Essa é uma regra meio que interna aqui. E agora, na CBS, nós temos, então, um aumento de produtos contemplados com isenção ou reenquadramento, como, por exemplo, ali a cesta básica. Cesta básica no PIS e COFINS estava na tributação alíquota zero e agora migra, então, para isenção. É uma cesta básica a ser discutida, assim, porque nessa cesta básica ela não contempla frutas, verduras, hortaliças, não contempla ovos, por exemplo, e continua contemplando filé mignon. Então, enfim, é discutível essa cesta básica, e penso que ela pode sofrer alguns ajustes aí durante a tramitação do projeto, mas é o que temos de momento, e é por isso que é importante a gente ver o que tem para saber quais pontos que a gente precisa tentar explorar. Temos também no rol das isenções agora na CBS a previsão de isenção para produtos in natura. Seria o que viria a substituir a suspensão, só que sem todo aquele regramento para cada produto que a gente tem no PIS e COFINS. Se é um produto in natura, atendeu a condição e tomaram cuidado, inclusive, na legislação já suprir algumas dúvidas, por exemplo, nos grãos, se passar por limpeza, padronização, armazenagem, isso é um produto in natura, não é uma pré-industrialização. Já procuraram deixar isso claro na legislação. Esse produto in natura, se vendido para pessoa jurídica, ele é isento, que seria aquela situação do produtor, pessoa física, que está vendendo para uma pessoa jurídica, ou jurídica para jurídica, ele mantém a isenção. Se vender para pessoa física, tributa, né? Perde a condição da isenção. No caso dos produtos in natura. E entra também
de forma bem impactante no rol das isenções as operações dos atos cooperativos. Antes a gente tinha a possibilidade de excluir essas operações com associados, né, que então estão no rol do ato cooperativo, na forma de exclusão de base de cálculo. Agora eles passam a ter um tratamento de isenção. Os impactos dessa mudança são bem complexos, e eu não vou entrar neles agora, isso eu vou deixar, tipo a encrenca, eu vou deixar aqui para o Dr. Márcio depois, e também para o Dorli, que fez umas simulações de planilhas aí para a gente ver esse impacto em números. Bem preocupante, mas por partes. Vamos olhar ainda a sequência de alterações em se comparando, né, PIS e COFINS com a CBS. Passando então a parte dos benefícios, a gente entra na questão dos créditos. PIS e COFINS no atual contexto, quem é regime cumulativo não tem crédito, mas quem é regime cumulativo tem então um rol ali de possibilidades de apuração de créditos. Revenda, insumos, energia, aluguéis, imobilizado, fretes, é um rol, e os créditos presumidos, tem essa possibilidade de crédito. Na CBS, essa legislação de créditos ela é bem reduzida e os créditos ficam limitados a bens e serviços. Claro que crédito sobre bens e serviços, isso não é pouca coisa, mas a legislação ficou enxuta, talvez mais fácil de ser atendida. E as cooperativas de crédito, então, e operadoras de plano de saúde, que seriam o segmento ali de instituições financeiras e afins, para essas, então, que tem uma possibilidade de exclusões mantida, tal qual a atual conjuntura, tem-se o crédito vedado. Tá? Eu não lembro se eu falei antes, para essas a gente tem só um incremento da alíquota também, que vai para 5,8%, né? Tem também um aumento de carga tributária para esse segmento, né, ou esses setores. E o que temos de novidade, tipo, o crédito ficou restrito então a bens e serviços, mas ele tem que estar destacado em documento fiscal idôneo. E aí, ao meu ver, já começamos com o problema do que é um documento fiscal idôneo para fins de Receita Federal, né? Quem trabalha com ICMS sabe que a gente tem uma definição, mas e agora? Para tributo federal, segue esse mesmo regramento? Como é que vai ser? Tem até uma disposição lá, que é um documento válido, mas enfim. Em relação a isso, também já a legislação prevê a possibilidade de instituição de um documento fiscal para registro da CBS em operações não vinculadas à emissão de nota fiscal. A gente até pensa, mas se é bens e serviços, qual é a situação que não se emite nota fiscal? No caso, na prática, assim, que a gente tentou identificar, pensamos em algumas situações, alguns estados aí que têm dispensa de emissão de nota fiscal na compra, por exemplo, do leite in natura. Imaginamos que talvez para essas situações onde há dispensa de emissão de nota fiscal, então se tem esse documento específico para destaque, porque é uma prerrogativa. Se não tiver destaque, não tem crédito. E o destaque tem que estar correto. Coloquei até em negrito ali, não pode errar o valor do destaque, porque se faltar, na falta de destaque ou destaque a menor, tem multa de 1% do valor da operação. Se tiver destaque a maior, tem multa de 100% da CBS destacada, né? Então, não pode errar o valor destacado. E quem está no lado do crédito, né, quem estiver fazendo a entrada do documento, tem que tomar muito cuidado também, porque não pode fazer crédito a maior do que o de direito. Se tiver, porventura, um destaque a maior no documento fiscal, só pode fazer crédito daquilo que é de direito. Entendo que essa questão toda de autuação em cima de um destaque errôneo é questionável, mas é o que diz a legislação. Não tem que estar na nova conjuntura, para poder fazer crédito, tem que estar destacado e não pode estar errado, tem que estar corretamente destacado, podendo ser autuado, sofrer ônus aí de multas, tanto no destaque a menor quanto no destaque a maior. Dentro do contexto de crédito, ainda uma grande mudança bem relevante aqui, para basicamente as cooperativas do ramo agropecuário, que
são basicamente o que tem maior impacto na questão da não cumulatividade, é que hoje, na legislação do PIS e COFINS, a gente tem uma previsão legal de manutenção dos créditos vinculados à receita não tributada e à exportação. Então, se for revenda, se for insumo, se é energia, pegando aquele rol previsto na legislação, se tiver direito a crédito, independe se ele vai estar vinculado a uma receita tributada, não tributada ou de exportação, vai ter... Diego, só volta, que eu acho que você... vai ter possibilidade de manter esse crédito, e o que é vinculado, então, à receita não tributada, que seria os alíquota zero, suspensão ou a exportação, a empresa, se tiver cooperativa, né, se tiver saldo credor, ela ainda pode pedir ressarcimento, e hoje a gente conhece inúmeros casos, inclusive nós trabalhamos com isso, várias cooperativas aí que estão recuperando esse crédito, estão recebendo ele em dinheiro de volta da Receita Federal. Na CBS, agora temos uma vedação à apropriação do crédito. É vedado, artigo 11, fatídico, artigo 11, é vedada a apropriação de crédito em relação a bens e serviços vinculados à receita não sujeita à incidência ou isenção da CBS, exceto nas hipóteses expressamente permitidas. Expressamente permitido no projeto só créditos vinculados à exportação e créditos vinculados às operações com a Zona Franca de Manaus. O resto, se tiver crédito vinculado a um produto que vai vender com isenção, por exemplo, tenho um laticínio, vou produzir, não, laticínio não é bom exemplo sim. Laticínio, vou fazer um UHT, ele é cesta básica, ele vai ser vendido com isenção, eu não posso fazer crédito das embalagens, vou fazer um iogurte, não posso fazer crédito da embalagem, não tem direito a crédito nenhum vinculado a essa receita isenta. E para quem estava ligado na questão da isenção do ato cooperado, também já está mensurando o tamanho da encrenca. Porque aí pegamos, por exemplo, uma ração, né, que muitas cooperativas têm produção de rações. As rações não são cesta básica, não são produto in natura, então elas vão ser tributadas da CBS a 12%. Se vender para um associado, pode vender com a isenção, né, do ato cooperado, só que não vai ter nenhum crédito, não vai ter direito a ficar com o crédito da compra do farelo, milho, enfim, nenhum crédito, seja ele o que hoje a gente chama de básico ou de presumido. E depois de tudo isso, né, não pode fazer crédito vinculado à receita não tributada ou isenta, no caso. Se tiver saldo credor, pode pedir ressarcimento, né? Duro é conseguir fazer sobrar saldo credor nesse contexto. A não ser que seja uma empresa que exporte, né, tenha preponderância na exportação, aí sim pode acontecer. Então, essa grande mudança de grande impacto. Depois, vou seguir aqui, até porque a gente tem uma programação para discutir mais para frente, né? Em termos de crédito presumido, a legislação da CBS também tem a previsão lá de apuração de crédito presumido, também uma legislação bem mais enxuta, né? Que a gente tem hoje no PIS e COFINS é extremamente complexa, mas tem algumas possibilidades de pedido de ressarcimento, o projeto Mais Leite, tem os créditos vinculados aí à exportação de carnes e tal, então tem um rol interessante de créditos presumidos na legislação do PIS e COFINS. Na CBS, a gente tem previsão de apuração de crédito presumido sobre todos os produtos in natura. In natura, faz crédito presumido. Qual o percentual? 15% da alíquota prevista no artigo 8º, né? 15% de 12%, 1,8%. O detalhe é que, se for um produto in natura que foi comprado do produtor ou comprado in natura e é utilizado na industrialização ou para venda que subsequentemente vai sair com isenção, estorna o crédito. Ou, se já é conhecido na entrada que vai ser vinculado a um produto isento, nem faz o crédito. O detalhe que eu não comentei é que se, tanto no presumido quanto no crédito sobre bens e serviços, se esse bem e serviço for vinculado a produto isento ou produto tributado,
a proporção vinculada à isenção é estornada. Mais ou menos no formato que a gente faz hoje, faz a proporção ou pelo custo ou pela receita, proporcionaliza, só que hoje a gente faz a proporção para definir quanto que é ressarcível e quanto que compensa com PIS e COFINS. Agora a gente vai ter a proporção para ver quanto que aproveita para compensar a CBS e quanto que estorna, quanto que vai embora, né? Esse é o contexto na CBS. Fim de benefícios, em suma, né? Quanto ao estoque de crédito de PIS e COFINS, então teremos o momento em que vamos dormir com PIS e COFINS e acordar com CBS, e até esse último dia aí de vigência de PIS e COFINS a gente vai estar apurando, né, créditos e fazendo a manutenção. O que a legislação diz de forma macro, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, é que esses créditos apurados existentes até o último dia da vigência ou até a data anterior à entrada em vigor da CBS poderão ser utilizados. Como? Poderão ser utilizados, que devem permanecer escriturados, mas que não poderão ser utilizados para desconto com a CBS, o que é uma questão, assim, de certa forma, lógica. Quando a gente migrar para a CBS, nós teremos um outro tributo. Então, apura-se débito de CBS que compensa, ou que desconta, né? A única forma de desconto de CBS na apuração é o crédito da própria CBS. Mas aí o inciso 4º diz que não poderão ser compensados com a CBS nos termos da legislação, poderão ser compensados com a CBS nos termos da legislação aplicável. O que a gente, e depois o inciso 5º também, somente poderão ser compensados com tributos diferentes da CBS ou ressarcidos caso cumpram os requisitos previstos hoje. O que a gente está entendendo, interpretando nesse primeiro momento? Isso tem que ressaltar, é projeto, é uma interpretação inicial, a gente precisa de clareza nisso até o momento que, se esse projeto for evoluir, até que ele entre em vigor, é preciso que seja esclarecida essa parte. O que é a nossa interpretação nesse momento? Que os créditos de PIS e COFINS poderão ser utilizados no seguinte formato: aquilo que é crédito vinculado à receita não tributada e exportação e aqueles presumidos com permissão para exclusão, com previsão de ressarcimento, esses vão poder ser utilizados para compensar a contribuição previdenciária, outros tributos, na forma que acontece hoje, né? Pede ressarcimento e faz a compensação. O crédito vinculado à receita tributada é que a gente imagina que vai vir uma regulamentação para o uso dele. A gente entende que o que é crédito de PIS e COFINS vinculado à receita tributada hoje poderá ser utilizado para compensar a CBS, mas não na apuração da CBS. Provavelmente vai ter uma estrutura aí de pedido de ressarcimento também, ou declaração de compensação, para usar esse saldo para compensar a CBS, mas na estrutura de PERDECOMP. Imaginamos que seja assim, tá? Não dentro da própria CBS. Ou se cria, acreditamos que aí vai ter uma legislação, uma regulamentação específica para isso. Outro detalhe ainda dentro de saldo de créditos é o que tem relação à apuração de créditos sobre o imobilizado. O artigo 122 do projeto de lei está dizendo que os créditos sobre bens do imobilizado que começou a apurar crédito na forma de depreciação, amortização ou ainda créditos sobre o custo de aquisição, mas créditos parcelados, naquelas opções que a gente tem hoje, 24 vezes, 48 vezes, esses créditos continuam sendo apurados na sistemática do PIS e COFINS, inclusive aplicando as alíquotas do PIS e COFINS até o fim do direito creditório, né? E isso vai longe, né? A gente usa como exemplo o crédito sobre edificações, né? Se é uma edificação nova, tem 25 anos aí de depreciação pela frente, se ela não for uma edificação utilizada na produção. Então, por um número aí bem alto de anos, aí a gente teria que estar controlando esse crédito de PIS e COFINS na atual sistemática e podendo, daí também, enfim, olhando o artigo 121 lá, desse crédito do imobilizado, o que ficaria vinculado à receita tributada
O duro é definir o que é receita tributada e não tributada depois que entrar a CBS, né? Talvez tenha que usar como parâmetro o último mês. Mas aquilo que apurar vinculado a não tributada e exportação, poderia pedir ressarcimento e compensar com outros débitos, e o tributado também só com a CBS. É o que a gente está enxergando nesse momento. Pode ser alterada essa visão, até dependendo de como evoluir, ou os próprios, as pessoas que pensaram na lei começarem a se posicionar. E aí, na projeção do artigo 22 aqui, são isentas da CBS, aqui agora voltando, porque eu vou repassar a encrenca, né? São isentas da CBS as receitas decorrentes dos atos praticados entre as cooperativas e seus associados, nos termos do artigo 79 da Lei 5764, de 71, exceto as cooperativas de consumo. Esse item eu vou largar para o Dr. Márcio agora, e com isso também finalizo assim, de forma macro a exposição comparativa, né, do que a gente tem de PIS e COFINS hoje e o que teremos de CBS no formato do projeto apresentado. Não entramos em todos os detalhes, porque a ideia também aqui é fazer uma análise, assim, uma discussão dos impactos mais relevantes, não é um curso para ir nos detalhes. Então, Márcio, está contigo. Perfeito. Em primeiro lugar, né, boa tarde a todos aí, satisfação estar partilhando com vocês e conversar um pouquinho sobre esse projeto, sobre a nova CBS, na verdade. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que nós digamos que esse é um projeto até certo ponto inovador, né? Ele vem propagado nesse sentido pelo governo e nós temos que concordar que ele não é uma mera junção de PIS e COFINS, como a Lu já, com a qualidade que lhe é peculiar, né, Lu, já apresentou, né? Então nós vimos que ele traz realmente uma nova forma, uma nova visão de se pensar. Não estou entrando aqui no mérito, né, de aumento ou não de carga. Na verdade, não poderíamos esperar do governo uma proposta que não tivesse essa previsão de aumento, né? Mas, enfim, na sua forma, então, analisando e restringindo, ele é um projeto inovador, né? Falando especificamente agora, então, sobre o artigo 22 e principalmente no que tange cooperativas, né, ele traz, nesse inciso 7º, primeiro um ponto, algo positivo, digamos, porque ele é igualitária para todos os ramos do cooperativismo a questão das receitas isentas. Não faz distinções. Então, já é um primeiro ponto que temos, né? Um segundo ponto muito importante é que ele traz a positivação do ato cooperativo. O que eu quero dizer com isso? O que é positivação? Ele traz para a legislação de regência do tributo o ato cooperativo. Nós sempre tivemos o artigo 79, certo? Mas ele nunca tinha vindo para a lei de regência propriamente. Então, nesse sentido, ele é inovador. Porém, nós precisamos analisar também as questões, as consequências desta vinda à regência da CBS. Por quê? Como no PIS e COFINS nós não tínhamos essa positivação, certo? E até a certo ponto é razoável que se pense assim, porque talvez PIS e COFINS seja o melhor exemplo que nós temos, né, do que a gente chama de colcha de retalho tributário, talvez seja o tributo que mais teve legislação em torno dele, talvez seja o grande, né, complicador. Como nós não tínhamos isso, o que aconteceu? Acabou sendo judicializada essa matéria, certo? E fomos aos tribunais superiores, que obviamente, né, quando provocados, exerceram o seu dever constitucional e se manifestaram, certo? Começamos então pelo entendimento do STJ, que tem apresentado hoje, em recurso repetitivo, inclusive, ou seja, com efeito erga omnes. O que significa isso? Significa que esse entendimento vale para todos os demais recursos no Brasil que tratem do mesmo tema. O STJ, então, dizia eu, quando julgou questões de cooperativas do ramo agro, o ato cooperativo o entendeu como não incidência. Correto? Aí nós já temos, então, uma distinção. Por quê? O novo projeto o traz, refiro-me aqui ao ato cooperativo, né, o traz para o campo da incidência, certo? Mas o isenta. Talvez, provavelmente, mais dentro da linha do entendimento do STF, né, dentro de um julgamento
que todos sabemos, das cooperativas médicas, né? Onde, com a devida vênia, as pessoas que divergem, né? Mas, enfim, no nosso entendimento, ele até certo ponto desconstruiu a ideia de ato cooperativo, né? Não entendendo que a cooperativa não é mera intermediária, trazendo para o nosso jargão cooperativista aqui, não é como se fosse a longa-manos, ou seja, quando ela vai agir com o mercado, ela perde essa característica, né? Ou perde-se a característica do ato cooperativo, né? Some-se a isso a ideia de que o PIS e COFINS hoje, né, sem sombra de dúvidas, é o grande contencioso, né, da União e também das empresas cooperativas e não cooperativas, na verdade. Talvez onde esteja o maior foco de processo, sejam eles administrativos, nas delegacias de julgamentos, no CARF, ou então em tribunais, sejam primeiro, segundo grau ou até tribunal superiores, né? Quem trabalha na matéria tributária sabe que são muitos os processos. Penso eu, inclusive, que não é à toa que o governo tenha começado justamente, né, pela essa substituição do PIS e da COFINS. Também nós precisamos considerar ainda que, ainda dentro do cenário do ato cooperativo, que o imposto de renda e a contribuição social, eles têm uma visão mais compreensiva, diferentemente do que eu apresentei aqui, do ato cooperativo. Porém, nós não podemos pegar isso 100% como base, porque nós sabemos, a Lu e o Doli já anteciparam muito bem, nós temos outros projetos tramitando concomitantemente a esse, né? Nós sabemos já, e isso é bastante propagado na mídia, que o governo tem se aproximado da PEC 45, certo? A PEC 45, ela, diga-se de passagem aqui, é importante que digamos, ela é bastante criticada por tributaristas, especialmente pela Escola Paulista de Direito Tributário, né, no entendimento de que, contraditoriamente, de lá que surgiu a ideia, né, de fazer, mas os próprios tributaristas da região lá, muitos se opuseram, dizendo que o maior problema não é a Constituição, né, mas sim o grande calhamaço de legislação que nós temos infraconstitucional. Mas, enfim, voltando à PEC 45, certo? Ela traz já uma ideia, e todos temos que ter vinculado essa ideia, porque, como dissemos já, eu mesmo antecipei, essa PEC vai tramitar conjuntamente, ela já traz uma ideia de alteração da Constituição, no sentido de que ninguém, né, nenhum contribuinte, terá benefício que importe em uma tributação menor, seja esse benefício através de redução de base de cálculo, isenção, suspensão, enfim, né? Não vai haver essa ideia, uma vez aprovada essa PEC 45. Né? Como nós temos, então, agora subsídios desses dois cenários, certo? Cumpre adentrar efetivamente a ideia da interpretação, o que é o ato cooperativo. Esse, com a devida vênia a quem diverge, né? Mas é um problema que nós visualizamos na legislação. Porque nós temos, como eu já apresentei, dois cenários de como interpretar o ato cooperativo. Então, como ele seria interpretado nessa legislação? E essa é, talvez, a crítica que se faça à vinda, né, simplesmente do artigo 79, a legislação, sem uma ampliação dessa definição, tendo que, como eu apresentei, para os senhores terem uma ideia, até hoje nós aguardamos ainda o julgamento do Supremo sobre a diferença de atos típicos e atípicos. Na verdade, nós temos também discussões várias. Dou um exemplo, que até nesse caso súmula 262 do STJ. Aplicações, e aqui não me referindo a cooperativa de crédito, aplicações de cooperativas, resultado de aplicações financeiras das cooperativas, são atos não cooperativos. Ou seja, a definição exata do que é o ato cooperativo, que sempre foi complexa, vai se tornar extremamente importante agora para a definição da isenção. Então, quais são dois possíveis cenários que nós extraímos dessa discussão? Né? Um cenário de uma ideia de um ato cooperativo mais restritivo, e que aí até certo ponto seria mais interessante as cooperativas, mas por um lado desconstituiria muito uma busca que se teve, né, por um reconhecimento mais amplo do ato cooperativo, né, e um segundo cenário aí menos restritivo, né, trazendo o que eu diria assim, o que pode parecer um grande benefício, né, como já foi antecipado, pode se tornar um malefício às cooperativas.
certo? O que eu estou apresentando para os senhores aqui, o Doli que vai me suceder, ele tem isso em números, então vai ficar bastante claro, né? Eu só estou apresentando aqui as questões jurídicas pertinentes. Por quê? No momento que a cooperativa, vamos entender que o ato cooperativo tem uma visão mais ampla, né? Então a cooperativa pratica o ato cooperativo. O que vai acontecer? Ela pode ficar numa séria desvantagem negocial com empresas não cooperativas. Por quê? Porque ela, para composição ali do seu custo, refirme ali dos seus insumos, enfim, ela vai ter o mesmo dispêndio. Tá? Em compensação, assim como não cooperativas, em compensação, ela vai pegar esses valores e vai fazer a transformação, vai levar o seu produto, o seu serviço ao mercado. Né? Chegando no mercado, o adquirente não vai ter a condição, a cooperativa já não vai ficar com crédito, né? Como a Lu antecipou para nós também, e o adquirente também não vai poder ter usufruído do direito creditório. Né? Por mais que a cooperativa, então, seja isenta, e aí nós poderíamos pensar que a cooperativa vai trabalhar com valores abaixo de mercado para compensar isso. Mesmo assim, e os números depois demonstram isso, tá? Elas poderiam ficar em uma séria desvantagem porque não alcançariam o benefício que pode ser dado pela vinda do crédito das empresas não cooperativas. Certo? Então, isso é um problema bastante sério e que a minha intenção principal é trazer para os senhores essa possibilidade, essa análise. A questão agora, porque, como eu disse, ela demanda interpretação, né? E, aliás, diga-se de passagem também, né? Se a ideia é simplificar e reduzirmos o contencioso tributário, que eu falei do PIS e COFINS, nós simplesmente vamos trocar a discussão de PIS e COFINS para a CBS, mas vamos ter que discutir. Porque se as cooperativas saírem prejudicadas, e depois com os números vocês vão entender bem o que eu estou dizendo, nós vamos ter uma clara, sob o meu ponto de vista, já antecipo isso, violação ao artigo 146, inciso 3 da Constituição. Né? Porque por mais que nós não entendamos que o ato cooperativo tenha que ser favorecido ou que seja adequado, no mínimo adequado tem que ser, e adequado não pode ser o ato cooperativo ser transformado em uma desvantagem à cooperativa e um prejuízo ao cooperativismo. Né? Então isso não pode acontecer, e como existe essa dupla interpretação possível aqui, como nós estamos em fase de projeto, acho que o principal interesse que eu tenho aqui é despertar justamente para essa discussão, para essa análise, para que isso seja corrigido e que as cooperativas sim alcancem o reconhecimento do ato cooperativo, que é fundamental, mas sem que com isso sofram um prejuízo maior. Né? Então, aí que reside a importância dessa discussão, para que nós não, como eu disse, simplesmente troquemos as discussões de PIS e COFINS para a CBS. Tá? Mas, sem mais delongas, eu acho que o Dolili tem os números e vai deixar bastante claro para os senhores esse risco que eu apresentei. Tá? Eu agradeço e continuo aqui à disposição. Muito bem. Nós temos agora 3 slides ainda. E o Diego Cristiano nos informa aqui para comunicar que nós iremos pelo menos até 15h45. Então, eu vou tentar ser bem breve na minha exposição. Pode passar o slide, Diego. E aí sobrará tempo para responder alguma pergunta. Nesse slide aqui, nós vemos os 2 cenários que o Dr. Márcio falou. Um deles, se o ato cooperativo tiver uma interpretação restritiva, que seria as operações internas, ou seja, aquela onde a cooperativa realiza o ato cooperativo diretamente com o cooperado e não com o mercado. Nesse caso, de fato, segundo o projeto de lei, não tributa a operação quando o associado é o consumidor final do bem ou serviço. E isso, vejam, no cenário atual, hoje, no modelo de cooperativa que nós temos, eu coloquei aqui 3, 4 exemplos, onde nós teríamos caracterizado o ato cooperativo que se beneficiaria dessa isenção. Por exemplo, fornecimento de insumos, a cooperativa fornece insumos, lojas, inclusive aqui supermercado, quando ela fornecer para o cooperado, seria um ingresso de ato cooperativo isento. Mas aí, lembrando que tem que estornar o crédito lá na compra da mercadoria para a revenda. O fornecimento de energia para o associado, mas aqui tem um complicador, quando a cooperativa de energia fornecer a energia, a fatura lá para um associado, pessoa jurídica, uma indústria,
esta indústria não vai poder tomar crédito, porque a cooperativa está vendendo isento. E outra situação aí seria a própria cooperativa de crédito, né, que ela presta um serviço para os seus associados, caracterizado como ato cooperativo. Então, teria o benefício da isenção. Por outro lado, né, ela tributaria a operação se a interpretação for restritiva, né, ou seja, repito, operações internas. Ela tributaria a operação quando o consumidor do bem ou serviço fosse um terceiro. Né? Ali nós poderíamos pegar o produto que a cooperativa recebe do cooperado, industrializa, beneficia e vende para o mercado. Né? Aí ela teria uma tributação. Na prestação de serviços, em geral, inclusive planos de saúde, ou, por exemplo, cooperativa de transporte, nós temos um tomador do serviço que não é o associado. Se a interpretação da lei, se a receita, enfim, se a aplicação prática desse dispositivo do projeto de lei for de caráter restritivo, nós teríamos essas operações tributáveis, inclusive porque foram eliminadas aquelas exclusões que antes eram garantidas na legislação do PIS e COFINS. Então, eu diria o seguinte, se a interpretação for restritiva, nós vamos ter uma tributação significativa, porque eu me atrevo a dizer que a maior parte das operações das cooperativas, que para o imposto de renda são considerados atos cooperativos, elas são relacionadas, são vinculadas ao mercado, onde tem um cliente, um tomador, um contratante, alguém que compra os bens ou serviços da cooperativa, que é um não associado. Mas, então, teria uma desvantagem aí. Agora, se nós formos para o segundo cenário, vamos dizer, não, mas o ato cooperativo, né, para o PIS e COFINS, terá a mesma amplitude que é hoje para o imposto de renda e contribuição social. Mais ou menos assim. Se tiver o associado numa ponta, numa extremidade da operação, seja ele como fornecedor dos bens e serviços, ou seja ele como consumidor, né, nós também vislumbramos aqui uma desvantagem muito grande. Primeiro, né, nós vamos nos deparar, a gente já fez essa simulação, quanto à dificuldade de controle sobre a manutenção dos créditos. Lembrando, né, todo ato cooperativo será isento. Então, todos os bens e mercadorias que dão direito a crédito, quando a venda é sujeita à isenção, terá que estornar o crédito. Tá? E aí, o que a cooperativa terá? Duas opções que estão previstas no projeto de lei. Ela ou aprimora o sistema de custos na contabilidade para identificar diretamente a cada operação se faz qual o crédito que terá que ser estornado. Tá? Isso a operacionalização, provavelmente o fisco vai regulamentar, ou então ela vai fazer o aproveitamento do crédito na proporcionalidade de receita tributada e receita não tributada. Então, é muito diferente do que é hoje, que ela não poderá manter os créditos integrais. E talvez a pior coisa de todas é, nas vendas, como é quando ela realiza a venda de um produto tributado, e se esse produto tem origem, parte de associado e parte de terceiros, como é que a cooperativa vai destacar a CBS na nota fiscal ou no documento fiscal idôneo? Ela vai ter que botar lá na nota fiscal, olha, 90% desse produto é de associados, 10% é de não associados. Eu agora lembro aqui, rapidamente, né, as Unimedes faziam isso em relação aos atos principais e atos auxiliares. Mas era uma estimativa, 30, 70, depois foi mudando, né, os percentuais. Enfim, esse vai ser um problema. O controle da manutenção dos créditos e o destaque da CBS no momento da venda da operação, de atos cooperativos e atos não cooperativos. Mas podemos imaginar até um cenário onde a cooperativa realiza exclusivamente atos cooperativos. Aí vai ficar mais fácil o controle, né? Ela não faz crédito nenhum na entrada, não tributa nada na saída. Mas, no ato cooperativo, então, não gera crédito para quem compra o produto ou serviço. E agora nós vamos mostrar dois exemplos em números, né,
Passa adiante aí para nós. Esse aqui seria um exemplo de revenda de mercadorias, inclusive aqui no supermercado. Pensem na cooperativa que opera somente com associado, só realiza o ato cooperativo. Então, ela tem lá uma compra de 100 mil, né? Para ela, o valor de 100 mil é custo, porque ela não vai ter recuperação de crédito de CBS. E nesses exemplos, eu desprezei o ICMS, para simplificar, né, o exemplo. E aí ela vende esse produto por 130. Ela vai ter uma margem de 30 mil. Tá? Qual é a tributação que ela teria carregado dentro das suas operações? Não podemos esquecer que, considerando aqui que essas mercadorias são tributadas pela CBS, tá? Dentro desse valor de compra de 100 mil, está embutido uma CBS de 12% deduzida, então não é 12 mil, tá? Isso aqui, o exemplo já está calculado correto, né? A alíquota ela é sobre o valor já descontado a própria contribuição. Então, na prática, o ato cooperativo pagou a CBS na compra da mercadoria para a revenda e que ela não aproveitou esse crédito de 10.714. A cooperativa só não calculou, não repassou, não cobrou do cooperado a CBS sobre a mais-valia, ou seja, sobre a diferença de 100 para 130. Essa é uma situação boa para a cooperativa, né? Se ela só praticasse revenda de mercadorias. Aí, comparando com a situação de outra empresa, aí ela faz o crédito, né, na compra, o custo dela diminui. No momento que ela vende, ela tributa os 130, deduzindo a própria contribuição, então vai dar 13.928. Né? Deduz o custo da mercadoria e chega ao resultado bruto de 26 mil. Nesse exemplo aqui, a cooperativa está em vantagem. Né? Ali ela poderá ter uma sobra maior do que o concorrente de 3.214. E nesse exemplo a gente colocou o total da contribuição. Qual é o total que a cooperativa teria absorvido de CBS? 10.714. No caso da outra empresa, né, não cooperativa, 13.928. A diferença de um e outro aqui vai dar 30%. Tá? É um exemplo, vamos dizer assim, legal, né? Em relação a isso, a cooperativa está saindo em vantagem, competindo com outra empresa. Mas nós temos que admitir que esse tipo de operação dentro da cooperativa é o menor volume de operações. A maioria das cooperativas vendem produtos, prestam serviço e tem na extremidade, lá na ponta, como consumidor, um terceiro. E é o exemplo a seguir que nós vamos demonstrar. Eu vou procurar aqui ser bem objetivo, eu não vou debater todos os números, né? Aqui eu tenho uma coluna da cooperativa, outras empresas e uma diferença. Partimos também do exemplo de 6 mil. Aqui seria o caso de uma indústria que revende produtos, ela industrializa e revende produtos para um varejista que vai vender. É muito comum, né? A agroindústria cooperativa, ela produz determinados produtos e vai vender para o atacadista, né? E aí vende lá na outra ponta o consumidor, no varejo. Então, eu calculei ali uma estimativa de uma CBS recuperável de 6 mil. Por que 6 mil? Porque dentro desse custo de produção aí, tem mão de obra, tem vários outros insumos, né? Inclusive, eventualmente, matéria-prima que gerou crédito presumido, e não o crédito à base integral de 12%. Mas aí nós já podemos ver o seguinte, cooperativa, outra empresa. Mesmo exemplo, a cooperativa continua com a margem bruta aqui de 30 mil nessa operação. Já a outra empresa, que ela vai ser onerada na CBS em 12%, ela vai apurar um resultado. Por que a diferença aqui foi de 7.928? Foi maior. Porque essa empresa aproveitou o crédito da compra de insumos, né, de matéria-prima e tal, no valor de 6 mil. Então, a carga tributária acumulada aqui, 13 mil. Aí, as duas, cooperativa e empresa, vão vender esse produto pelo mesmo preço no mercado, 130 mil. Tá? A cooperativa, porque é ato cooperativo, ela está operando só com o associado aqui nessa operação, ela está isenta da CBS. Tanto ela é isenta aqui, ela não pôde fazer o crédito lá de 6 mil que a outra empresa fez. Nesse caso aqui, tá,
Agora nós estamos falando da situação do varejista. Está na coluna da cooperativa, por quê? A coluna porque é o produto que vem lá, a origem da cooperativa. Mas é o varejista que vai vender esse produto no mercado. Tá? Ok? E aí, nesse caso, o varejista vai ter que tributar. Só que ele vai ter que tributar a alíquota cheia. Sobre 160 mil, que é o preço de venda, é o mesmo valor. Vai tributar os 12%, que vai dar R$ 17.142,86. Só que, na primeira situação, o varejista, quando ele compra da cooperativa, ele não tem crédito. Então, ele está absorvendo o custo integral da CBS de R$ 17.142. Vejam aqui, a margem bruta, né, a margem bruta da empresa varejista é a mesma. Tá? Por quê? Porque a carga tributária também é a mesma. Só que no caso da cooperativa, ela adquiriu produto de mercadoria para revenda. E eu estou falando aqui um exemplo de produto, mas vale para o serviço também. Aqui apenas um exercício para mostrar para vocês, poderiam fazer um exemplo para cada tipo de cooperativa. Um para a cooperativa de transporte, outro para todas que vão ficar no regime não cumulativo. Tá? Aí a margem bruta é a mesma, porém o custo do produto adquirido da cooperativa é mais caro, porque não gerou o crédito tributário. Tá? E no caso das outras empresas, o custo é menor. Por quê? Porque ela teve o benefício de fazer o crédito na compra, o crédito da CBS. Logo, o resultado bruto para o varejista, na mercadoria adquirida da cooperativa, é 12.857. E lá na compra de mercadorias para revenda, a margem bruta vai ser 26.785. Acompanhe aí a coluna da diferença. E vejam a última linha. O que acontece? A carga tributária total da CBS para o consumidor final, vamos falar assim, porque quem está pagando a CBS aqui é o consumidor, vai ser 23.142. Você vai dizer assim, como assim? 23.142? De onde é que saiu esse valor? Anotem aí. É os 17.142,86 que o varejista destacou no documento fiscal e vai ter que recolher, e mais os 6.000 que a cooperativa não aproveitou lá no início da operação, porque ela está isenta. Então, ela não aproveitou, mas está dentro do seu custo. Somando os 6.000 mais os 17, nós temos 23.000. No caso de outras empresas, qual o total da CBS? 17.142. Opa, o que é os 17? De onde é que veio? É o imposto acumulado, não cumulativo. Nesse caso, a empresa varejista não vai recolher os 17. Ela vai recolher os 17 menos o crédito que ela fez lá na compra da mercadoria do insumo para revenda. Quem é contador está nos assistindo e conhece o regime não cumulativo, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, nós estamos aqui, realmente, a cooperativa em situação de desvantagem. Tá? Porque do ato cooperativo ela não vai poder aproveitar o crédito e se a ato cooperativo é isento, ela não vai dar crédito para o seu comprador, seu cliente, o tomador do serviço lá na frente. Tá? Então, nesse sentido, a situação é muito preocupante, né? O cenário, e de qualquer jeito, esse artigo que está aí, né? O artigo 22, inciso 7º, ele nos parece preocupante. Eu vou, em função do horário, né, Diego, colocar aqui, eu acho que deve ter perguntas, a possibilidade, né? E depois a gente vai, se sobrar tempo ainda, concluir. Eu só complementaria, Dorli e demais, comentando que essa explanação revela aí os problemas vinculados a esse suposto benefício de isenção e, de certa forma, os pleitos, né, que as cooperativas devem assumir agora, né, porque primeiro a gente precisa esclarecer qual é a abrangência daquela isenção. Ela é restrita ou ela é ampla? Se ela é ampla, como é que vai operacionalizar? Como é que vai operacionalizar para conseguir fazer o destaque da CBS sem multa? O destaque tem que ser correto, né? Como é que vai destacar a CBS correta?
E a impossibilidade de transferir esse crédito para o destinatário. Esse é um grande problema, porque a gente brinca assim, nesse contexto, quem é que vai querer comprar de cooperativa, sendo que o percentual do ato cooperado muda todo mês, ou a cada nota ele pode mudar, tipo, eu não consigo fazer uma previsão de custo, nem na cooperativa, né, de custo de margem, nem na cooperativa e nem no cliente. Então, é uma situação extremamente complexa, delicada, que precisa ser encarada agora para esclarecer, para que não evolua exatamente nesse formato e com essas dúvidas, né? Ou problemática, né? Então, só queria fazer esse fechamento de entendimento. Lu, consegue me ouvir? Sim. Eu só queria dizer o seguinte, plenamente concordo contigo e alerto o seguinte também, né? Nós estamos num projeto recentemente apresentado. Isso ainda vai passar pelas nossas 2 casas legislativas, né? Então, o momento realmente agora é de enxergar os possíveis potenciais problemas para corrigi-los. Então, concordo plenamente com a afirmação. Bom, nós temos... O pessoal não está me vendo, mas eu vou reproduzir aqui as perguntas, porque eu não consigo compartilhar para vocês aqui. Então, nós temos pelo menos umas 10 perguntas. Eu vou reproduzir aqui o áudio, aí eu deixo para o Dorlio, a Luciane ou o Márcio, para quem quiser responder. Então, tem uma pergunta aqui do Vitor. Nas cooperativas médicas, as exclusões, eventos, corresponsabilidade, etc., já são permitidas. Na teoria, não muda muita coisa com relação à base de cálculo, mas a alíquota vai ser de 12%. Vai ter esse aumento expressivo de 4,65% para 12%? Não, de 4... Médicas. De 4 para 5,8. Exatamente. Não, as médicas é só... Não, o Vitor é da Unimed, não é, Vitor? É porque a exclusão só tem na Unimed, é a operadora do plano de saúde. Tem que fazer essa distinção, é a operadora de plano de saúde. O Vitor, se eu não me engano, é da Unimed, do Espírito Santo, acho que é. Mas vamos separar, sendo ou não. Se for operadora de plano de saúde, vai para 5,8, já é um aumento. Se é cooperativa médica... Mas aí não tem exclusão. E não tem a exclusão. Sim, ou seja, Vitor... Vai para 12 sem exclusão. Vitor, sendo operadora de plano de saúde, praticamente a base de cálculo será a mesma e a alíquota vai aumentar. A alíquota aumenta 30%. Não dá 30% porque é 4,65 para 5,8. É isso aí. É aumento significativo da carga tributária. Vamos lá para outra pergunta. Uma pergunta do Adilson, lá da Canda. Boa tarde, Luciane. Em relação a essa regulamentação da CBS, vocês conseguem estimar quando entrará em vigor e se realmente será aprovado esse projeto dessa forma que está sendo conduzida? Essa é a pergunta para botar a gente na fria, né? Mas, assim, o que se tem? A pressa. A pressa, a pandemia colocou todo mundo em pressa e em pressão, né? Tanto o Ministério da Economia quer, a Câmara lá, o Rodrigo Maia também já se manifestou que é a urgência, que colocaria na pauta. Todo mundo quer, a gente não sabe os desdobramentos agora da tramitação, né? Porque cada segmento vai tentar, ao menos tentar respaldar algum benefício, as cooperativas aqui têm que pelo menos tentar esclarecer qual é a abrangência, tentar ajustar alguma coisa. Então, ela tem, pelo projeto, a partir da aprovação, passando por todas as casas e discussões, tem 6 meses para entrar em vigor. Quanto tempo? Depende agora dessa tramitação. Eu acho que o que se pode dizer assim é que todos têm pressa. Eu diria que não, na minha opinião, esse ano a gente ainda fica com PIS e COFINS, né? Mas ano que vem, a qualquer momento, nesse formato ou ajustado, poderemos ter CBS. O projeto prevê que, uma vez aprovado, ele entra em vigor 6 meses depois. Isso, então tem toda a tramitação até aprovar, né? Então... Tem mais 2 perguntas interessantes aqui, do Célio e do Claudinei. Eu vou unificar, eu vou reproduzir as 2, mas é sobre o mesmo assunto. Sobre o preço de venda na indústria pela cooperativa industrial. Não seria o caso de vender com preço menor pelo fato de ser isenta da CBS, sendo o resultado final seria diferente? E a outra pergunta, devido ao fato de ser cooperativa, não teria que o fornecedor descontar o valor da CBS não destacada no preço de venda para uma cooperativa? Acho que aqui poderia comentar um pouco dessa questão da... A segunda pergunta não seria o caso, não?
não teria que o fornecedor descontar o valor da CBS não destacada no preço de venda para uma cooperativa? Eu acho que seria o contrário. Quer responder? Na verdade, assim, a primeira pergunta é claro, né? Porque a resposta é óbvia. Ou tu vende mais barato, ou então ninguém vai querer comprar, porque não vai poder fazer crédito. É óbvio, o comercial vai fazer essa conta. Hoje, o que mais sabem fazer lá na área comercial se tornaram também especialistas tributários. Mas né? aí eu jogo o problema para quem está na área fiscal, contábil, né? Como é que vai operacionalizar essa questão? E eu acho que aí tem a ver com a segunda pergunta, né? Na verdade, assim, ó, o imposto ele terá que ser destacado no documento fiscal. E se o imposto for destacado a mais do que é de direito, quem recebe a nota fiscal não poderá fazer aquele crédito. E se fizer o crédito, vai ser multado. Está sujeito. E quem emitiu o documento errado também vai ser multado. Então, é a fábrica das multas. Vai nos induzir a erro. Isso aqui é possível, dentro de cooperativa, particularmente, poderá induzir a muito erro. E aí pode ter muita incidência de multa. Então, essa é a parte, as duas perguntas aí, a parte muito preocupante na operacionalização. Como é que vai funcionar isso aí? Uma solução é praticar exclusivamente 100% atos cooperativos, mas aí não vai dar crédito para o comprador do produto, do bem ou do serviço. Tem mais uma aqui, acho que dá para responder mais algumas, Dá. né? Do Nelson Beltrame. A isenção do PIS e COFINS no ato cooperativo, pelo projeto, exige o estorno do crédito tomado na entrada. Isso leva a uma tributação indireta do ato cooperativo, ou seja, há uma penalização ao ato cooperativo. Está correto o meu raciocínio? No caso, ele perguntando. Sim, Nelson, eu acho que é isso aí mesmo. É a conclusão que nós chegamos nos exemplos que colocamos aí. Vai chegar um momento aqui, ó, eu lembro que a tributação do INSS, né, para os tomadores de serviço nas cooperativas de trabalho, que tinha que pagar os 15%, aí contratar a cooperativa de trabalho estava mais oneroso do que contratar uma empresa que não era cooperativa. E aí tinha muita restrição, o pessoal não queria contratar a cooperativa porque tinha contribuição do INSS dos 15%. Aqui, aprovado esse projeto de lei, nós vamos colocar na mesa de negociação o seguinte, aqui, ó, você não vai me dar crédito de CBS, eu tenho que pagar um valor menor na compra dos insumos, da mercadoria, do serviço. Está correto o teu raciocínio? Coloca a cooperativa em desvantagem. Né? O que leva à conclusão é que a isenção do ato cooperativo sem a manutenção do crédito pode colocar a cooperativa em desvantagem, inclusive porque na agroindústria a carga tributária final para o consumidor poderá ser maior do que numa empresa não cooperativa. Tá? Uma outra conclusão que é importante colocar aqui, e aí eu finalizo, senão vai estender demais, é que na versão desse projeto, não vai ter crédito das operações de ato cooperativo para compensar débito das operações com terceiros. Então, assim, na melhor de todas as hipóteses, as operações com terceiros vão começar a pagar PIS e COFINS, que antes era compensado, não recolhia. Teríamos muito assunto ainda, eu acredito, talvez algumas perguntas. Diego, vamos encerrar ou como é que... Não sei o que tem pergunta. Tem alguma, tem mais uma aqui relacionada ao assunto, talvez que você acabou de comentar. A Áurea perguntando. Para as cooperativas agro, o impacto será relevante em virtude da falta de manutenção dos créditos. Não teria mais os ressarcimentos? É isso, Áurea. Inclusive, para o setor lácteo, não especialmente para a cooperativa, mas pensando no setor lácteo, nos últimos 5 anos foi recuperado o crédito presumido de 10 anos. Você sabe bem disso, né? Que as indústrias em geral aí tiveram a recuperação a partir de 2015, os créditos retroativos desde 2010. Então ela vai perder praticamente todo o crédito presumido e não vai poder fazer mais nenhum crédito. E o próprio crédito presumido, do jeito que está colocado aqui, em 15%, que dá 1,8% da alíquota, é só para pagar operações tributárias, se tiver débito. Porque se vender o leite na cesta básica com
com isenção, não poderá aproveitar o presumido também. Então, vai ficar zerado a possibilidade de ressarcimento de crédito. Com isso, o governo está simplificando o modelo tributário, né? Mas onerando. Eu quero aqui aproveitar, porque eu deixei um roteirozinho aqui para finalizar. Eu vejo assim, é difícil de estimar, tá? Mas nós, conversando aqui pelo que conhecemos, de tributação, de PIS e COFINS, nós estimamos que o aumento da carga tributária vai ser superior a 30%. E quem sabe pode chegar até 50%. Primeiro porque houve aumento, coloca praticamente todo mundo numa alíquota de 12%. Esse aumento de 9,25 para 12, o governo até pode alegar que seria para compensar a redução de base de cálculo pela exclusão do ICMS, o ISS, né, e a própria CBS. No entanto, na prática, muitas, ou talvez a maioria das empresas, já estavam conseguindo na justiça o direito da exclusão desses tributos na base de cálculo do PIS e COFINS. E aí nós temos o aumento da alíquota de 4,65 para quem hoje está no presumido, que vai a 12% também, e que é a maioria que não tem crédito. Então vai haver um aumento aqui da contribuição de 158%. Por outro lado, corta total o crédito, os créditos do regime não cumulativo para aquilo que passa a ser isento e que antes era alíquota zero. Acaba a possibilidade de recuperação de crédito. Com a revogação de todas as exclusões e ainda a redução, praticamente desaparece o presumido, na melhor das hipóteses, quem vai poder aproveitar crédito presumido é com a alíquota de 15% sobre a alíquota normal, ou seja, 1,8%. Né? Então, com certeza vai ter um impacto gigante para os contribuintes e, consequentemente, para os consumidores. É aumento de carga tributária. Alguém vai pagar a conta. Né? Tudo que a gente está assistindo aí de esbanjamento talvez de dinheiro, né, na gastança da pandemia enfim, né, que a gente vê no dia a dia, alguém vai pagar essa conta. E isso vai vir na reforma tributária, de uma forma ou de outra. O primeiro gesto é na unificação do PIS e COFINS para a CBS. Mas depois vai vir mais coisas, tá? Vai vir reforma tributária estadual, que os estados também já estão querendo cortar um monte de benefício. Deverá ter reforma do imposto de renda, com a tributação de dividendos e outros. Então, com isso, nós vamos ter muitas webinars aí pela frente. Vão poder, assim que tivermos, vamos dizer, assunto, novidades, né, coisa nova para ser discutida, nós vamos gerar essas oportunidades, tá? Eu quero encerrar de minha parte aqui, agradecer a todos, né, que nos prestigiaram. Essa webinar vai ser colocada no YouTube, nós vamos colocar na íntegra, né, de modo que vamos compartilhar o link e quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo poderá depois visualizar todos esses comentários, ou quem já viu poderá rever também. Tá bom? Eu passo, Lu, as suas palavras. Um agradecimento aqui, tivemos, se eu não me engano, 347 no auge, isso? Por ali, 347 pessoas que nos assistiram, nos acompanharam, identificamos aqui, né, o Diego, que fez essa busca aí, identificamos a participação da Neiva, do Sescope Nacional, do Devair, do Sescope Paraná, da Denilson, da UCESC, o Vitor, que a gente até comentou. Pedimos desculpas se não identificamos algum outro Sescope ou algum outro participante, mas agradecemos esses que nos apoiam aí seguidamente, que estiveram participando. E Dorli aqui tem uma contribuição aqui do Devair, que eu vou ler para finalizar, então, tá? Porque ele menciona você, né? Ele diz assim, Dorli, só lembrando que, em tese, a CBS será uma contribuição sobre o consumo. O problema é se as cooperativas conseguirão repassar ao mercado o acréscimo da alíquota no caso das cooperativas. Deixa essa contribuição registrada. É verdade, né, Devair? São os detalhes que vão aparecendo e a pergunta é se as cooperativas vão conseguir repassar esse aumento de custo tributário. E provavelmente isso vai repercutir do preço final para o produtor.
quem talvez vai acabar pagando essa conta é o produtor, porque lá na ponta, no preço final, vai ter que ser competitivo com as demais empresas. E nesse particular, as cooperativas terão que ser muito eficientes na sua gestão tributária e na gestão operacional, administrativa, com redução de custos, para ter a vantagem competitiva na sua eficiência operacional e não nos seus benefícios fiscais. Ok. Eu só vou, então, achei que passar para o Márcio as considerações finais. Assim, o pessoal perguntando sobre, vai estar no YouTube da Dickel, tá? Procurem lá o canal da Dickel Consultores no YouTube, a gente vai estar disponibilizando o vídeo lá para não precisa de link, o pessoal que está pedindo link ou e-mail, não há necessidade, acessa lá no YouTube que vai estar lá, tá bom? Okay. De minha parte, então, agradecer a todos, né? E já de plano, né, antecipar que são muitos anos aqui trabalhando e lutando pelo cooperativismo, não vai ser agora que nós vamos abrir mão dessa luta, né? Cumpre a nós agora que sempre trabalhamos e enfrentamos tantas questões tributárias ao longo de vários anos, mais de década aqui, pelo menos no meu caso, dou ali já há bastante mais tempo, mas não vai ser diferente agora. Então nós vamos continuar lutando pelas cooperativas e fornecendo subsídios, né, para que todos possam buscar os nossos representantes e garantir que o cooperativismo tenha a sua representatividade e importância reconhecida nessa reforma tributária. Isso é fundamental para o desenvolvimento do país, né? E assim eu encerro. Muito obrigado. Isso aí. Valeu, muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.